Olá, caríssimos, eu sou o Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa busca da perfeição cristã. Teu grito rompeu minha surdez e tua luz cego não me deixou. Senti teu perfume aqui e agora suspiro por ti. Tenho fome e sede desde que tua carne comi. Tu és o médico e eu sou o enfermo. Tu és a misericórdia e eu, o miserável, estavas tão perto. Eu longe o procurava, comigo estavas, mas contigo eu não estava. Tocaste-me agora a paz, arde sempre em meu coração. Quando contigo estou, dor e medo eu não tenho mais. Não estando contigo, um imenso peso em mim se faz. Tu és o médico e eu sou o enfermo. Tu és a misericórdia e eu sou miserável. Estavas tão perto. Eu longe o procurava, comigo estavas, mas contigo eu não estava. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Então, nós começamos mais um dos nossos encontros, aqui mais uma das nossas formações sobre a busca da perfeição cristã, né? E nós já entendemos que essa busca da perfeição cristã, ela não significa que nós seremos perfeitos, mas que nós estamos procurando Jesus. Aquele que procura Jesus, procura a perfeição. Aquele que se encontra e procura Jesus, ele procura a própria perfeição. Cristo é a perfeição. Cristo é o homem perfeito, o ser perfeito, né? Então, nós vamos continuar nessa busca da perfeição cristã. Agora, entendendo, como você já está vendo no título aí, nós vamos ver hoje sobre a direção espiritual, que é um dos caminhos para, um dos mecanismos para se chegar à perfeição cristã, né? Um dos mecanismos para se conhecer melhor, para conhecer a Deus e para fazer a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver a importância da direção espiritual. Bom, existem 4 meios exteriores de perfeição, dos quais o primeiro é a direção espiritual. Então, os 4 meios exteriores para chegar à perfeição são a direção espiritual, a regra de vida, as leituras espirituais e as pregações, e também a santificação das relações no trabalho, na família e nas amizades também. Nós vamos ver sobre todos esses nos próximos vídeos e assim já chegando ao final do nosso curso, tá bom? Eu estou fazendo também outros vídeos
Se você ainda não viu, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Eu estou fazendo também vídeos de Minecraft também, onde eu estou dando catequese para quem gosta de ver conteúdos de Minecraft. Então, qual que é a importância da direção espiritual? A direção espiritual não é algo absolutamente obrigatório para se tornar santo, tá bom? Então, já tira essa ideia de que é obrigatório. Não é obrigatório para se tornar santo, mas é um caminho mais comum e eficaz para crescer na vida espiritual. Tanto a autoridade da igreja quanto a razão e a experiência confirmam isso. Então, a igreja ela diz que a direção espiritual é útil e a nossa própria consciência, a nossa própria experiência e a razão vão confirmar isso também. Então, por que precisamos de um diretor espiritual? Porque a vontade de Deus, nós fazemos isso, na vontade de Deus nós fazemos isso a exemplo de Jesus. Deus estabeleceu a igreja como uma hierarquia, ou seja, o Papa, que é o bispo de Roma, abaixo os bispos, sacerdotes e assim por diante, para nos guiar. O próprio Jesus, ao converter Saulo, né, que se tornou São Paulo, na verdade, Saulo e Paulo são só meios de dizer, é que nem uma pessoa que uma pessoa que se chama Jéssica aqui no Brasil, quando ela se muda para os Estados Unidos, por exemplo, aí as pessoas chamam ela de Jéssica, né? Então ninguém aqui no Brasil chamaria ela de Jéssica, a não ser que escrevesse como se lê, mas se escrevesse com J, a gente chamaria de Jéssica, né? Então Paulo e Saulo também é a mesma coisa nesse sentido. Então o nome, enfim, né? É só para uma curiosidade que o nome dele não foi mudado, mas somente é a tradução do nome grego e do nome romano, no nome hebraico. Não lhe disse diretamente. Então, o próprio Jesus, ao converter Paulo, não lhe disse diretamente o que fazer, mas o enviou a Ananias em Damasco para que este o orientasse. Isto mostra que Deus quer que sejamos guiados por outras pessoas. Deus quer que nós sejamos guiados por outras pessoas. O Papa Leão XIII e outros santos como Cassiano e São Francisco de Sales usam este exemplo para destacar a necessidade da direção espiritual. O ensinamento dos santos ao longo da história, né? Cassiano, por exemplo, vai dizer que viveu ali no século IV e V, vai dizer assim, ó, baseado na experiência dos monges do Oriente, ele ensinava que os que buscam a perfeição devem abrir o coração ao seu guia, ao seu diretor espiritual, revelando seus pensamentos mais secretos e confiando totalmente nas decisões dele para discernir o bem e o mal. Ele dizia que revelar as tentações a um conselheiro prudente é a melhor forma de superá-las. Então, quando nós revelamos as nossas tentações e revelamos também aquilo que nós pensamos, as nossas decisões para tomar, as decisões que vamos tomar, nós conseguimos iluminar melhor, né? É aquela pessoa, né? Talvez você já percebeu isso na sua vida, você já percebeu isso talvez em sua vida, quando você fala algo de forma alta, né? Ou seja, você fala para outros ouvirem, aquilo se torna mais claro. Então isso acontece também com a direção espiritual. São João Clímaco, lá no século VI ao século VII, fala para os monges do Oriente, quando fala para os monges do Oriente, ele comparava o diretor espiritual a Moisés, que guiava o povo para fora do Egito, ou seja, para as paixões desordenadas. Então, o diretor espiritual ele vai ter essa função de nos guiar para as paixões, para longe das paixões desordenadas. Ele enfatiza a importância de confiar e obedecer humildemente ao guia, pois o maior perigo é seguir apenas o próprio julgamento. Então, o diretor espiritual ele nos ajuda a evitar seguir os nossos próprios julgamentos. São Bernardo de Claraval vai também dizer, ele queria que os iniciantes na vida religiosa, São Bernardo de Claraval,
viveu ali no século XII, vai dizer assim que ele queria que os iniciantes na vida religiosa tivessem um pai para os instruir e animá-los. Então, além de instruir, o diretor espiritual também é aquele que anima, é aquele que não deixa o outro perder o ânimo, perder o foco, perder a força, perder a intensidade, tanto na oração, quanto na conversão, quanto no processo da caminhada. Ele próprio, mesmo sendo um grande santo, afirmava que era mais fácil e seguro guiar muitas pessoas do que a si mesmo, alertando que quem se guia sozinho torna-se discípulo de um tolo. Quem se guia sozinho, olha que São Bernardo de Claraval vai dizer: quem se guia sozinho torna-se um discípulo de um tolo. Então, entenda isso, né? Entenda isso. Veja pelos santos. São Vicente Ferrer, lá no século XIV, vai dizer assim, ó, ele era um pregador dominicano que afirmava que quem tem um diretor e o obedece progredirá na vida espiritual de forma muito mais rápida e fácil do que se tentasse sozinho, mesmo que fosse muito inteligente e tivesse muitos livros lidos espirituais, muitos livros espirituais lidos. O diretor espiritual, ele é o mais de todos esses caminhos exteriores para se chegar à perfeição. O diretor espiritual é o mais importante, talvez, né? Também os santos de todo o mundo vai dizer da necessidade de um guia espiritual não se restringe a religiosos. Cartas de santos como São Jerônimo e Santo Agostinho, a leigos, inclusive essa música que nós cantamos no início é inspirado em Santo Agostinho, né? Um dos grandes diretores espirituais para mim, para muitas outras pessoas. Né? Obviamente não é um diretor espiritual como nós estamos falando aqui, né? A pessoa tem que estar em contato com ela, né? Mas ele fala para viúvas, virgens, pessoas comuns, que eles foram diretores de várias pessoas assim. Mostram que a direção espiritual era praticada e recomendada para todos que buscavam a santidade. Então, todo aquele que busca a santidade deve procurar um diretor espiritual. Santo Afonso de Ligório, lá no século XVIII, vai dizer assim, ó, ele incluía a direção espiritual de almas piedosas como um dos principais deveres do confessor. Então nós vimos aqui a importância, o que os santos acham da direção espiritual. Por que precisamos então de um guia? A direção espiritual é fundamental porque a vida espiritual é como uma subida longa e difícil, cheia de riscos. Tentar essa jornada sem um guia experiente é perigoso, pois é muito fácil nos enganarmos sobre nós mesmos. Isso significa o quê? Significa que o diretor espiritual ele tem todas as respostas? Não, mas que quando nós nos colocamos humildemente para ouvir a resposta, ouvir a direção de alguém, Deus age naquela pessoa. Deus age naquela pessoa. Se duas pessoas estão dispostas a ouvir a Deus, se essas duas pessoas estão se essas duas pessoas estão dispostas a ouvir a Deus, Deus vai se colocar presente na vida daquelas pessoas, né? Na vida daquelas pessoas. Tentar essa jornada sem um guia espiritual é perigoso, pois muito fácil nos enganarmos sobre nós mesmos. Não nos vemos com clareza. O diretor espiritual, então, ele consegue ver a gente com mais clareza. É como se fosse um corpo fora de nós, né? Como se fosse um outro ponto de vista que é importante para as nossas vidas. São Francisco de Sales diz que não conseguimos ser juízes imparciais de nós mesmos. Nós sempre vamos ficar do nosso lado e do lado mais cômodo para as nossas vidas. Há uma complacência secreta que nos impede de ver nossas próprias falhas, a menos que alguém nos aponte. Então a gente precisa de alguém que nos aponte as nossas falhas. Por isso precisamos de um médico espiritual, que de forma imparcial diagnostique nosso estado e nos diga quais remédios tomar. Se consultamos médicos para o corpo, por que não para a alma também? Certo? Os perigos em cada etapa do caminho espiritual. O diretor espiritual é crucial em todas as fases da jornada de fé. Para os iniciantes na via purgativa, eles vão
nos ajudar nos perigos de recaídas ou dos exageros, porque quem começa pode esquecer rápido os pecados passados e querer ir rápido demais, ou exagerar nas penitências. Isso pode levar ao desânimo, levar ao cansaço, porque a pessoa desanima porque às vezes ela não consegue fazer muitas coisas, muitas penitências, e aí, ou pode levar também às novas quedas ou até problemas de saúde. Um bom diretor espiritual ajuda a manter o equilíbrio, incentivando a penitência necessária, mas freando os excessos. Também através do perigo da aridez para os iniciantes. Depois de um momento de doçura, de encontro com Deus, os iniciantes tendem a ter uma aridez, né? E o diretor espiritual vai nos ajudar, vai ajudar aquele que é iniciante nesses momentos de aridez. Para aqueles também que estão mais avançados, ou seja, já estão na via iluminativa, na segunda via, né? Discernir o caminho. É preciso um guia para identificar quais virtudes são mais importantes para cada um, como praticá-las e como avaliar o próprio progresso. Então, por exemplo, às vezes o diretor espiritual, ele consegue enxergar em você uma virtude que você não tenha e não está conseguindo enxergar e que você precise. E talvez a própria experiência dele pode ajudar a você nisso, né? E também o diretor espiritual nos ajuda a combater o cansaço, porque em algum momento a pessoa pode perceber que o caminho da perfeição é mais longo e exigente do que ela imaginava. Então ela esperava que fosse mais rápido chegar à perfeição e não é tão rápido assim, né? Depende de cada pessoa e depende daquilo que Deus quer para cada pessoa. Então, a afeição e a sabedoria do diretor espiritual impedem que esse cansaço vire tibieza, encorajando a mostrar os frutos e perseverar nas provações, para perseverar nas provações. E também para aqueles que buscam a união profunda com Deus, que estão na via unitiva, onde ele pode ajudar, o diretor espiritual pode ajudar a discernir as inspirações. Para entrar nessa via é preciso ser muito dócil ao Espírito Santo. Então essa pessoa ela está muito dócil ao Espírito Santo, né? Aqui está na via unitiva. Mas é muito difícil saber se uma inspiração vem de Deus, da natureza, de nós mesmos ou do demônio. E um conselheiro sábio é essencial para isso, para discernir e para ajudar a ver os sinais que Deus tem colocado, para saber se é de Deus ou se não é de Deus, certo? Superar também as provações passivas. Nessa fase a alma pode enfrentar grandes sofrimentos, aridez profunda, tédio, medo da justiça divina, fortes tentações e dificuldades externas. Sem um guia, a alma fica à deriva. Também nós temos o discernimento na contemplação. Quando há experiências de contemplação, é preciso muita discrição, humildade e prudência para não se desviar. Santos como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz insistem na necessidade de abrir a alma totalmente ao diretor. São João da Cruz, inclusive, dizia que Deus quer que as verdades sobrenaturais sejam confirmadas por uma boca humana, antes de darmos total fé a elas. Então a conclusão é que um guia espiritual é essencial. Um diretor espiritual é essencial para as nossas vidas. O padre Godines, ele resumiu bem: de muitas almas chamadas à perfeição, poucas chegam lá, em grande parte pela falta de mestres espirituais. Eles são como os pilotos que guiam as almas por este mar desconhecido da vida espiritual. Então, nós precisamos dos diretores espirituais. Agora nós vamos entender o que essa direção espiritual abrange. A direção espiritual é muito mais ampla que a confissão. Enquanto a confissão se foca em perdoar pecados, a direção espiritual se dedica a tudo que ajuda na sua formação espiritual. Qual que é o objeto geral da direção espiritual? A direção espiritual vai a fundo buscando entender as causas dos pecados e nossas inclinações, e aqui vale tanto, essa formação vale tanto para você que vai ser dirigido, quanto para você que vai dirigir também, né? Quanto para você que, por exemplo, é catequista e vai dirigir algumas pessoas, para entender, por exemplo, as causas dos pecados que as pessoas têm, as inclinações delas também, as suas inclinações para o pecado, o temperamento, os hábitos, as tentações que são mais recorrentes
para as pessoas. Também os remédios certos para combater o mal na raiz. Então, se eu tenho um vício em uma situação, eu vou combater com a virtude na mesma situação, certo? Da mesma situação. Também para desenvolver as virtudes, tanto as que todos os cristãos precisam, quanto as específicas para cada pessoa. Então tem gente que precisa exercitar mais a paciência, tem gente que precisa exercitar mais a fortaleza, tem gente que precisa exercitar mais a humildade, e assim por diante. Todas as outras virtudes. Também para direcionar para os meios práticos, para crescer nas virtudes, através da oração, dos exames de consciência, das devoções ao Santíssimo Sacramento e dos demais santos, ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, sua devoção e os deveres de Estado. Então, por último, também o objeto vai incluir a vocação das pessoas. Em resumo, o objetivo é te guiar para a perfeição espiritual em todas as áreas da sua vida. E como o diretor espiritual aplica isso na prática? Para te dirigir bem, o diretor precisa conhecer a sua jornada. Então ele precisa conhecer todo o seu passado, todo o seu presente e todo o seu futuro, né? Ou seja, para te guiar ao futuro. Não precisa conhecer o seu futuro, obviamente, mas ele precisa saber o que se encaixa na sua vida para o futuro, né? O que provavelmente Deus quer para o seu futuro. Então, para o seu passado, ele precisa saber as suas falhas, os seus esforços, o que fez para corrigir e quais são os resultados. E o seu presente, quais são as suas inclinações atuais, o que te desanima, seu tipo de vida, as tentações que enfrenta, como as combate e as virtudes que mais precisa desenvolver, certo? Também o diretor espiritual, e aqui algumas também orientações na direção espiritual. Mesmo com a personalização, ou seja, mesmo com essa direção espiritual que é personalizada, ou seja, serve para cada um, né? Há pontos que sempre são enfatizados, ou seja, que são gerais para todos. Santificar, por exemplo, as ações diárias. Desde o começo, ensina-se a oferecer a Deus todas as suas ações diárias, como nós falamos no último encontro, né? Como nós falamos no último encontro, em união com Jesus, oferecer isso em união com Jesus. Isso deve ser uma prática constante. Também a purificação e penitência. As mortificações e penitências nunca devem parar totalmente. O diretor adapta esses exercícios à sua realidade, às realidades que ele encontra no dirigido. Também a humildade é uma virtude fundamental, lembrando em todas as etapas da vida espiritual. Então, sem humildade, o dirigido e o diretor não conseguem guiar, não conseguem se guiar. A caridade também com o próximo, como é uma virtude que se falha muito, né, na caridade, mesmo entre os mais devotos, deve ser foco nos exames de consciência e confissões. Também para levá-los à união com Jesus Cristo, né, onde recomenda-se frequentemente a união habitual com Nosso Senhor através dos sacramentos, porque Jesus é o nosso modelo de nos santificar e nos ajuda a santificar. Pela força também do caráter. Especialmente hoje é preciso cultivar convicções firmes, honestas, de honestidade e de lealdade. E também para o apostolado. Então você vê que muitas pessoas elas procuram diretores espirituais apenas para a vocação. E não é só para a vocação. Às vezes, na verdade, a vocação é um dos últimos passos, as últimas coisas importantes. A pessoa precisa antes viver todas essas coisas para depois procurar ser um vocacionado, entender a sua vocação. Certo? Quais são os deveres do diretor espiritual? E aqui nós vamos falar os deveres do diretor espiritual e os deveres também do dirigido. São Francisco de Sales resume as 3 qualidades fundamentais que um diretor espiritual deve ter: caridade, ciência e prudência. Para a caridade, o diretor espiritual deve ver os dirigidos como filhos de Deus. O diretor deve amar seus dirigidos como filhos espirituais, confiados a ele por Deus, para que neles cresça Jesus e suas virtudes. Ele se dedica e se desgasta para formar virtudes cristãs em todos com a mesma atenção, para evitar também apegos. Mesmo que sinta mais afinidade por uns, o diretor deve controlar simpatias ou antipatias naturais. É crucial evitar apegos emocionais que podem ser perigosos para a reputação e a virtude. Como já dizia algumas pessoas, seria
uma traição a Deus, pois o coração do diretor deve ser inteiramente dele e não dividido. Então, o diretor, ele deve ser uma pessoa que evita apegos, nem muito apego a uma outra pessoa e nem pouco desapego ao outro, né? Bondade com firmeza. Essa caridade não significa fraqueza, tá? Essa caridade, ela não vai significar fraqueza. Ele precisa ter coragem para fazer advertências paternais também, para apontar e combater os defeitos dos dirigidos e não permitir ser dirigido, ou seja, ser manipulado pelos caprichos dos outros, pelo capricho dos seus dirigidos, que muitas vezes podem estar enganados também, mesmo sendo humildes, podem muitas vezes levar a essa ideia de que eles estão manipulando, porque cresceram manipulando pessoas, pode ser, aprenderam a isso. Ele representa Jesus Cristo e decide de acordo com as regras da perfeição, não com os desejos dos dirigidos. Um cuidado especial também com as mulheres. Um diretor deve ser muito reservado e firme com as mulheres. Isso inclui evitar palavras afetuosas ou ternas, né? No caso, se for um diretor homem, né? Evitar essas palavras afetuosas e ternas que possam conquistar. Então, quer dizer que um homem pode dirigir uma mulher? Pode. Ele pode dirigir uma mulher, tanto que serão padres, muitas vezes, que serão os nossos diretores espirituais, né? Porém, para isso, o padre ele precisa evitar algumas coisas em relação às mulheres, né? Para que não haja um desvio de conduta de nenhuma das partes, né? Não ter conversas particulares desnecessárias ou familiaridades, né? Então, às vezes, o padre é meu tio, é meu primo. Não, então você precisa procurar outro padre, né? Limitar o tempo das conversas em estritamente o útil. Falar útil, aquilo que é necessário somente, é o suficiente. Preferindo também o confessionário, um lugar que seja mais adequado para esse tipo de conversa. Ocultar qualquer estima pessoal, focando apenas no bem da alma. Então, a psicologia feminina pode levar a pessoa a confundir estima espiritual com afeto natural, por vaidade ou por carinho. E a direção deve ser feita de forma discreta, sem que a mulher sinta que o diretor está se preocupando com ela, né? Pessoalmente, mas sim com sua alma. Então, o diretor se preocupa com a pessoa? Sim, mas com a alma dela, não com a pessoa especialmente, né? A outra característica do diretor espiritual é a ciência, ou seja, um conhecimento espiritual. O diretor precisa ter um bom conhecimento da teologia ascética, da ciência do progresso espiritual, né? Tanto por estudos quanto também por própria experiência. Isso significa que ele precisa ler e reler autores espirituais e comparar sua própria conduta com a dos santos para se corrigir e guiar melhor. E por fim, a outra característica de um bom diretor espiritual também é a prudência na sabedoria e no discernimento. Então, prudência, ou seja, onde ele vai viver a sabedoria e o discernimento. O diretor deve ser muito prudente para guiar as almas, não pelas suas próprias ideias, mas de acordo com a ação do Espírito Santo. O temperamento dos dirigidos e suas inclinações para Deus. Ser instrumento do Espírito Santo. O diretor espiritual é apenas um instrumento. Ele deve primeiro discernir a ação de Deus na alma através de perguntas discretas e então guiar para uma pessoa fiel, para que a pessoa seja uma pessoa fiel à graça. Nunca deve impor seus próprios gostos ou modos de agir para não desviar a alma da direção espiritual. Então, às vezes, o diretor espiritual ele gosta de rezar de um jeito, mas ele vê que o dirigido ele não consegue rezar daquele jeito. Então ele fica insistindo, não insista, mude, coloque do jeito que o dirigido vá melhor responder, né? Para as almas mornas ou sem fervor, e aqui existe uma exceção, né? Para as almas mornas ou sem fervor, o diretor deve tomar a iniciativa, usando exortações e conselhos para tirá-los da letargia, dessa lentidão, né? Através da prudência natural, essa prudência é fortalecida pelo dom do conselho, que o diretor deve pedir constantemente ao Espírito Santo, e uma prudência também humana, não só uma prudência espiritual, mas uma prudência humana, certo? Através de um tempo
limitado, certo? Através de um tempo limitado para a direção espiritual, para formar na autonomia, ou seja, para que o dirigido seja uma pessoa autônoma, seja uma pessoa que ande com as próprias pernas e que volte constantemente a ele, mas que seja que cada vez menos precise dele, né? Que seja uma pessoa madura. Reservas também na direção. A direção de homens e jovens pode ser em vários lugares. Para as mulheres, deve-se manter maior reserva, ou seja, deve-se evitar, um homem deve evitar a mulher, mas, né, se for, que seja um lugar aberto, um lugar exposto, que todos possam ver, ainda que não escutem, mas possam ver. E por fim agora, nós vamos falar sobre os deveres dos dirigidos. Quem busca uma direção espiritual deve ver o próprio Cristo na pessoa, o próprio Jesus na pessoa do diretor, pois a autoridade do sacerdote sobre as consciências vem diretamente de Deus, né? Quem escolhe, quem dá autoridade para as pessoas é o próprio Deus, certo? Então, a primeira coisa que uma pessoa deve ter, né, 3 coisas que um dirigido deve ter para o seu diretor é respeito, confiança e docilidade. Respeito, ele deve honrar a missão divina, entender e ver nele, ver na pessoa, uma pessoa que foi escolhida por Deus também. Também ele deve entender, ele deve viver uma confiança e uma franqueza com ele, ou seja, abrir o coração. Então, se você tem dificuldade de se abrir com o seu diretor espiritual, ou você procure se abrir, ou você mude de diretor espiritual, porque isso aqui também é importante, né? Então imagina que você tivesse de um diretor espiritual, você não tivesse respeito, ou você não tivesse confiança e falasse com franqueza com ele. Então você precisa ter essas coisas e, para finalizar, também uma docilidade, ou seja, deixar-se guiar, né? Se ele fala alguma coisa, você se deixa guiar, seguir os conselhos do diretor, né? Seguir os conselhos do diretor também. E por fim, uma outra coisa também que é importante, a continuidade na direção. E quando nós devemos mudar de diretor espiritual? Quando o dirigido deve mudar de diretor espiritual? Mude de diretor apenas por razões graves e após muita reflexão, pois a continuidade é importante. Então mantenha o diretor espiritual. No início da minha caminhada eu sofri muito em relação a isso, com várias mudanças de diretores espirituais por diversas razões, né? Por diversas razões dentro e fora da minha vida, que fugiam das minhas realidades. Mas aprendi, busquei alguém que fosse mais constante também na minha vida. Às vezes por motivos insuficientes também para mudar. Por exemplo, cansaço dos mesmos conselhos, às vezes já é a mesma coisa, né? Você vai ver com um padre, tem padres que dão sempre os mesmos conselhos, então nunca crescem nisso, né? Então talvez seja uma hora de mudar. Também uma outra curiosidade, também constância ou vaidade, buscar diretores espirituais famosos ou que lisonjeiam, inquietação falsa, ou seja, esses são motivos insuficientes para se buscar a mudança de um diretor espiritual. Então, eu tô cansado dos mesmos conselhos. Então, se ele tá dando os mesmos conselhos, talvez é porque você precise dos mesmos conselhos. Talvez eu não tô conseguindo ser constante com ele. Não é um motivo também. Procure ser constante. Porque eu quero uma pessoa melhor, eu quero uma pessoa que é mais visível. Eu sou guiado por um diretor aqui que ninguém conhece no Instagram. E eu quero ser guiado, eu posso conversar com aquele ali que é guiado, que é estouradaço no Instagram. Não é motivo. Isso não é motivo. Às vezes por inquietação ou falsa vergonha, né? Você tem vergonha da pessoa. Na verdade, o que você tem vergonha é do seu pecado. E quais são os motivos justos para mudar de diretor espiritual? Se apesar dos esforços você não consegue ter respeito, confiança ou franqueza com o seu diretor. Então, se você não consegue ter nenhuma dessas coisas com ele, procure mudar, sim, de diretor espiritual. Se houver receio fundado de que ele esteja desviando você do caminho da perfeição. Já tive situações em que diretores espirituais, eles estavam manipulando os seus dirigidos, né? E levando eles a fazer o que não era da vontade de Deus.
né, conduzindo eles de forma grotesca para o erro, para uma coisa que não convinha, né? Se ele demonstrar falta de ciência, prudência ou discrição necessária também, né? Por exemplo, às vezes ele não conhece tanto, assim, já não... Você achou que ele fosse bom na ciência e não era, talvez, ou na prudência também, ou na discrição necessária. Talvez ele expôs alguma coisa para você e ficou aquele clima chato de você para outra pessoa e ficou aquele clima chato. Então você deve também mudar de diretor espiritual. Amém? Então nós encerramos por aqui mais um conteúdo aqui. Espero que você tenha gostado, entendido. Eu faço de uma forma mais sucinta aqui, né? Ainda que dê 30, 40 minutos de conteúdo, mas espero que você tenha aproveitado e esteja aproveitando este conteúdo aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui tá aparecendo alguns vídeos também. Assista também os vídeos de Minecraft lá, por mais que pareça só um joguinho, mas eu falo mais de catequese lá do que de jogo, né? Eu fico mais só andando mesmo pelo mundo lá e faço as minhas atividades no off, mas assim, o que eu preciso fazer no Minecraft eu faço mais no off. Mas é isso, então, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.